Voltamos com Vida Saudável, hoje falando sobre a saúde de um relacionamento. Você aí de casa que é casado ou pretende se casar, fica de olho na nossa conversa. Quer salvar o casamento? Quer melhorar? Então fica de olho aqui nas dicas da doutora Elmarene Ataide, ela que é sexóloga, especialista em terapia de casal e sexual também, né, doutora? E falando nisso, eu já quero perguntar para a senhora, sexualidade é importante, é indispensável num relacionamento ou não? Olha, o sexo dentro do casamento é indispensável, porque para nós, dentro da nossa sociedade, não existe um casamento em que os dois vivam como dois irmãozinhos. O casal viva como dois irmãozinhos. Vira um relacionamento fraterno. Então, o sexo faz parte da vida conjugal. E dentro desse aspecto da sexualidade, existe um livro, dentro da terapia de casal, a gente costuma abordar um aspecto que diz respeito a o que não nos contam sobre o casamento, mas que a gente deveria saber. E que hoje já faz parte dessas dicas que todo mundo espera, né? Para salvar um casamento, para resgatar uma relação harmoniosa. Uma delas não nos falam e não nos orientam que a paixão não é suficiente para construir um casamento bem-sucedido. Casar apaixonado. Outra coisa, amar não é um sentimento, o amor não é um sentimento, é uma decisão. Eu decido amar o meu marido, eu decido amar a minha esposa, apesar das nossas diferenças ou das nossas divergências, tá? Outra coisa, a gente casa não nos falam, mas a gente casa com a família, a gente não casa somente com o noivo ou com a noiva, tá? A educação doméstica é muito, muito, muito importante, pesa muito, influencia muito no relacionamento conjugal. Doutor, e então, sexo, satisfação sexual automática não existe. Então aquela história que eu vejo muita gente aí falando, olha, preste atenção na família dele, preste atenção na família dela, que ele vai ser um bom pai, vai ser uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa. Então isso é verdade, então. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque a formação doméstica vai construir também a tua personalidade. Já pensou você levar um temperamento explosivo para dentro do casamento, mesmo que você não tenha aquela índole explosiva, mas dentro da sua casa, às vezes você aprendeu a ser irritadiço, explosivo, né? Se junta com o temperamento que você já nasceu com ele, imagina o que vai ser. Imagina, né? Doutora, vamos falar agora do assunto tão chato aí para os casais, traição, doutora. É possível perdoar uma traição? Essa pergunta, há alguns anos, seria respondida com muito receio e até tendendo a dizer, não é possível. Hoje não, a gente sabe que é possível sim perdoar uma traição. Só que você tocou numa palavra que é muito mal, uma ação que é muito mal realizada por todos nós, porque nós não fomos educados a perdoar. E perdoar não é só chegar e dizer, me perdoa, aí na outra semana faz a mesma coisa, né? Perdoar existe uma técnica para você pedir perdão e receber o perdão da outra pessoa. Então, não é só chegar e dizer, me perdoa, eu prometo que não faço mais, não. Tem 5 passos básicos e é técnico, você aprende. É técnica, você aprende, a gente ensina para os casais. Então, a primeira coisa é manifestar o arrependimento. Por que eu não te perdoo dentro de uma relação? Porque eu não acredito na sinceridade do seu pedido de perdão. Deu para perceber? Então, eu só perdoo alguém se ao ele me pediu perdão, ou ela, eu acreditar na sinceridade do seu pedido de perdão. Que ele está realmente, ou ela está realmente arrependida. Então, primeira coisa, 2 palavrinhas, que é o primeiro passo. Manifestar o arrependimento. Sinto muito. Mas não adianta eu dizer só, sinto muito, fulano. Eu tenho que dizer, sinto muito pelo quê? Aí eu vou agora dizer, pelo mal que eu te fiz, pela mágoa que eu te causei, por ter te humilhado, por ter te rejeitado, por ter te agredido, falar alto alto, certo? Então, eu tenho que dizer, sinto muito pelo quê? É a manifestação do arrependimento. Depois eu vou para a compensação do prejuízo. A compensação do prejuízo já é aquela história de você se colocar à disposição para dizer o que eu posso fazer para compensar o sofrimento que eu te causei. Dito isso, eu preciso passar para o outro passo, que é demonstrar um arrependimento genuíno. O que é isso? É mudar, não repetir mais o erro
E não apenas prometer, vou tentar, porque se eu digo assim, vou tentar mudar, vou tentar não te agredir, e de repente eu não consigo, mas eu tentei. Isso é enrolação, né? Então é dizer, vou me esforçar a fazer o impossível para mudar, e às vezes mudar até radicalmente. E o último passo é o pedido de perdão, mas é o pedido com gentileza. Por favor, você é capaz de me perdoar depois de tudo isso que eu te fiz? Só que para isso eu estou dizendo assim, rapidinho, a gente precisa trabalhar, tá? Para a pessoa aprender e convencer o seu parceiro, ou fazer com que o seu parceiro realmente acredite e ele consiga demonstrar que realmente está arrependido. Que é sincero no pedido de perdão. Então é possível sim, perdoar e dar continuidade a um relacionamento. Tranquilamente. Agora a gente tem que trabalhar na relação no outro contexto. A gente vai passar por um luto, o casal vai passar por um luto, que é o luto da perda. Da perda de quê? Da perda daquele esposo ou daquela esposa que ele imaginou que fosse e que agora morreu simbolicamente por conta de uma traição, que é o exemplo que você está dando. Ok, então. Tá, e o telespectador também tem mais perguntas. Vamos ver então qual é a próxima. Olha só, doutora, qual o momento certo de pedir a separação? Pergunta do Ricardo Pedrosa. Existe, doutor, um momento certo de pedir a separação? Ricardo, infelizmente, não tem como matematicamente se dizer agora é o momento certo da separação. Cada caso é um caso. Pelo que eu vi aí, o Ricardo deve estar em dúvida, deve estar passando por uma fase ruim. Porque vai depender do tipo de sofrimento que você está sentindo, as agressões, o risco, inclusive, de um crime passional. Então, se existe risco de um crime passional, separa, não tem jeito. Tem hora que a terapia de casal, ela não serve apenas para... Vamos dizer, 90%, em 90% das vezes a gente quer a reconciliação e o resgate do casamento harmonioso. Mas, em alguns casos, a terapia de casal serve para mostrar para aquele casal que a melhor solução é separar. E dar continuidade, né? Tentar ser feliz, né, doutor? E olha só, falando em separação, segundo dados do IBGE, em média, os casamentos no Brasil duram 20 anos. Só em 2003 foram registradas mais de 30 mil separações de casais. Mas ainda existem exemplos de pessoas felizes e realizadas no casamento que nem pensam nessa possibilidade, né, doutora? Nós vamos ver agora a história de um casal que se conheceu há quase 40 anos e até hoje continua apaixonado e feliz. Ana Maria e Joel Silva estão juntos há 37 anos. O casamento, realizado em 13 de dezembro de 1976, parece que foi ontem. Mas qual será o segredo para o casamento dar certo? Segredo, não sei se tem. Não sei se tem. Assim, a nossa vida, a minha vida com o Joel, nós somos um casal normal. Um casal que tem defeitos, imperfeito. Nós somos duas pessoas imperfeitas, né, que se amam, não é se amaram, mas se amam, e um resolveu não projetar o defeito do outro, aceitar o defeito do outro. Se existe segredo, eu acho que esse é o segredo. O princípio de tudo, o amor, né? O amor. Depois disso, a compreensão que vem por conta do amor, porque às vezes a pessoa confunde amor com paixão, né? Eu não estou falando de paixão, estou falando do verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele não é exigente, ele se doa, né? Então, assim, o que existe, se existe o verdadeiro amor, há uma tendência muito forte ao casamento dar certo. E acho que o segredo nosso talvez seja esse, né? O casal teve 3 filhos. A família aumentou com a chegada dos 2 netos. Em casa, eles estão sempre juntos e no trabalho também. Ana e Joel são funcionários da mesma rádio. E quem acha que isso prejudica o relacionamento está enganado. Ajuda porque nós não temos aquele fenômeno de saber o que está acontecendo e quando há alguma indisposição, quem testemunhou os elementos que constituem o trabalho, então já vai compreendendo, não precisa perguntar nada o que está acontecendo. Nós somos solidários também nas alegrias que o trabalho nos oferece e nas contrariedades que, porventura, o labor também possa nos proporcionar. Então, esse é o princípio da solidariedade, da compreensão,
do entendimento, do respeito ao próximo, do amar-vos uns aos outros, que é uma recomendação dos cristãos, tem feito com que nós tenhamos tido até agora essa estabilidade no casamento. Apaixonados como no primeiro dia em que se conheceram, Ana e Joel acreditam que admirar e respeitar as diferenças um do outro é a receita da felicidade. Nós nos amamos, resolvemos nos juntar, nos unir, caminhar juntos, sem anular o outro. Cada um tem a sua vida, o seu pensamento, a sua maneira de ser. É lógico que em determinados momentos existem conflitos de opinião, né? Eu quero uma coisa, ele quer outra, e um tem que ceder. E aí, em nome do amor, um cede. Quando a gente ama, respeita, não é? E respeitar é aquilo que a Ana falou, fazer a concessão. Nós vivemos de concessão, que é um dos elementos que dão sustentação à ética, né? Então, no casamento, nas relações, nós temos também que ter um código de ética a ser conferido. Que legal, né, doutora? Queria mandar os Muito parabéns bonito aí para esse, esse casal. muito bonito. Adoro os dois, seu Joel e dona Ana. São pais, inclusive, do nosso amigo aqui, o Joels. E eles realmente eles são assim. A gente percebe, a gente convive lá com eles. Eles têm sempre essa paz dentro de casa, na família. E é impressionante, né, doutora? Então a receita seria essa. A receita, os ingredientes dele fazem parte da receita, porque a receita, eles deram a ideia geral. Você vê que ela fala de uma forma muito espontânea e muito natural do amor. É o nosso amor. Esse amor é aquele que eu estou falando desde o início, que é o amor decisão. Eles decidiram amar um ao outro, apesar das nossas diferenças. E ela fala com muita maturidade, com muita sabedoria, né? Os olhos também, os olhos falam, a gente falam, vê né? Sinceridade nos dois. E um detalhe que, se a gente tivesse a oportunidade de conversar com eles, bem rapidinho, o que chama a atenção ali é que eles priorizaram um ao outro. E isso é um dos ingredientes para um casamento bem-sucedido. Dar prioridade ao cônjuge. Eu priorizo dentro do meu relacionamento o meu marido, e o meu marido prioriza a esposa, o marido prioriza a esposa. Então, em primeiro lugar vem o marido, em primeiro lugar vem a mulher, porque naturalmente os filhos virão atrelados junto com essa harmonia, com esse foco no outro, né? E é verdade, viu, doutora? Porque a família eu conheço todos. O Joel, por exemplo, trabalha com a gente, ele casou recentemente, e ele parece muito com o pai e a mãe. Então, parece que ele está seguindo o mesmo exemplo, né? Exemplo. Que bacana, então. Já a gente vai continuar a conversar. A melhor lição que os pais podem passar para os filhos é a lição do exemplo, do bom exemplo. Que bacana, eles estão de parabéns mesmo, realmente. Vou dar outro recadinho aqui rapidinho, doutora. Já eu volto para a gente continuar aqui o nosso assunto.